Fala galera, quem fala com vocês aqui é o professor Ronan. E nessa aula de hoje, pessoal, nós iremos dar sequência aí, na nossa aula sobre a ditadura militar. Na primeira aula, nós falamos ali, do Castelo Branco e do general Arthur da Costa e Silva. Nessa aula de hoje, pessoal, nós vamos falar especificamente do período aí do governo do Ernesto Garrastazu Médici, ok? Que foi o terceiro presidente aí desse período de ditadura militar, ok, pessoal? Então, é importante, galera, a gente entender que nesse momento aí houve uma implantação da luta armada no Brasil. Mas por que ela ocorreu, galera? Porque lá depois do AI-5, que nós finalizamos a aula número 1 de ditadura falando sobre isso, sobre o ato institucional número 5, não podia mais haver passeatas no Brasil. Tá? O Congresso Nacional ele podia ser fechado pelo presidente a qualquer momento. A imprensa, galera, estava lá vivendo aquele momento de censura, tá? Que nós falamos até que era comum eles tirarem certos artigos e colocarem lá, por exemplo, receita de bolo. Então, como agora você vai lutar contra o regime opressor da ditadura militar? Então, para muitos jovens daquele período, galera, só havia um caminho que era a luta armada, que também ficaram conhecidas aí como guerrilhas, como os guerrilheiros. Essa guerrilha, pessoal, parecia assim, uma fórmula mágica de derrubar a ditadura militar, de voltar uma democracia, de colocar uma esquerda no poder. Então, os ideais dos partidos de esquerda naquela época, pessoal, se inspiravam, por exemplo, lá na Revolução Chinesa de 1949, tá? Que então lá ela tinha começado lá numa longa marcha lá com Mao Tse Tung, que nós estudamos aí na aula sobre China, ok? Então, pessoal, a maior máquina militar do planeta, que era nesse momento aí o exército dos Estados Unidos, estava sendo derrotado pelos humildes camponeses lá na famosa guerra do Vietnã, pessoal. Então isso também inspirava esses jovens com pensamentos aí de esquerda nesse momento. E havia também, galera, sem falar pouco tempo atrás aqui no período, em 1959, a questão da vitoriosa Revolução Cubana em Cuba. Então, no Brasil, os primeiros grupos guerrilheiros de destaque começaram a atuar lá no ano de 1968, no pós-ato institucional número 5. Mas o grande período mesmo, pessoal, das guerrilhas aconteceu durante o governo aí do general Emílio Garrastazu Médici. Tá? Então, pessoal, o Médici ele governou o Brasil de 1969 até o ano de 1974. Bom, pessoal, como a gente falou aí, foi nesse clima, de grande tensão que ele assumiu quando Costa e Silva, havia sido vítima de um acidente vascular cerebral, na época chamado aí apenas de derrame cerebral, pessoal? Então ali, pessoal, foi a partir desse momento que ele assumiu a presidência, porque ele afastou, por lei, quem deveria assumir o poder era um vice-presidente. No caso, na época, era um civil, um cara chamado de Pedro Aleixo. Mas uma junta militar, pessoal, ele acabou desrespeitando essa Constituição e ocupou o governo do país, do Brasil, por quase aí 2 meses nesse período, que foi de agosto a outubro lá de 1969. Então, nesse período, pessoal, fez-se aprovar uma emenda constitucional que ampliava aí os poderes do presidente da República e incorporava lá, no caso da Constituição do Brasil, a Constituição de 1967, a pena de morte aqui no Brasil. Tá? Tinha também agora uma pena de banimento, a questão do exílio, você sair do país, e as prisões perpétuas em casos aí do que eles chamavam na época de subversão, tá? Então, pessoal, em outubro de 69 o Congresso foi reaberto, o Congresso Nacional. Ele foi reaberto, galera, apenas para aprovar a indicação do Emílio Garrastazu Médici para a presidência da República. Lembrando aí, pessoal, que esse presidente foi o mais repressivo de todos, o mais sanguinário de todos os presidentes aí.
até porque ele era de uma linha considerada linha dura, ele e o Costa e Silva, mas como ele governou mais tempo, acabou sendo aí o mais sanguinário de todos os presidentes. Bom, a gente vai ver aqui, pessoal, principalmente quando a gente vai falando aí de milagre econômico, que foi no governo aí do Médici que houve essa concentração de renda. Então a economia do Brasil chegou a crescer por um determinado período, tá? Porém, quem ganhava dinheiro mesmo é quem já tinha. Então houve essa forte concentração de renda, característica do governo dele, onde os ricos permaneceram, ficaram até mais ricos, e os pobres, pessoal, com cada vez menos poder de compra, ficando aí cada vez mais pobres. Bom, galera, foi por meio, né, dessa repressão que Médici ele acabou invadindo aí universidades, ele perseguiu e mandou prender professores, jornalistas, artistas, vários estudantes, pessoal, até mesmo religiosos e alguns militares, galera, também que era contrário a essa ditadura aqui no Brasil, tá? Então, ele aperfeiçoou aqui no Brasil órgãos de imprensa, pessoal, ele aperfeiçoou órgão de repressão, desculpa, como o SNI, que é o Serviço Nacional de Informação, tá? O DOPS, que a gente também citou, que é a Delegacia de Ordem Política e Social, e o famoso DOI-CODE, galera. O DOI-CODE, né, o que é o Destacamento de Operações de Informações, né, o Centro de Operação em Defesa Interna, que é ali que acontecia aí, tá, as famosas torturas do período da ditadura militar. Bom, galera, os agentes do governo, né, os agentes do Médici, eles praticavam espancamentos na hora dessas torturas aí, afogamentos, como a gente está vendo na imagem aí, ó, choques elétricos e outras formas de tortura, tá, galera? Qualquer cidadão suspeito de ser o que eles chamavam lá de subversivos podia ser detido, torturado e até mesmo morto, sem que a família, galera, soubesse do seu próprio paradeiro. Tá? Então, pessoal, com esse aumento da repressão, como a gente estava falando, cresceu também a resistência, né, democrática ao regime militar, tá? Por meio de abaixos-assinados, por exemplo, os protestos de rua, fazendo oposição lá no parlamento, críticas expressas em jornais, em espetáculos de teatros também acontecia muito protesto aí contra a ditadura, e festival de música popular brasileira, que vai ser o tema aí para nossa aula número 3, ok? Pessoal, falando agora da luta armada especificamente, o grupo, né, de luta armada, eles tinham siglas e nomes bem pomposos aí para o período. Então vamos ver aí alguns dos grupos armados que havia nesse momento, tá? Que eram os famosos guerrilheiros. Havia, pessoal, ó, lembrando que após o ato institucional número 5 não podia mais haver passeatas, né? E o auge dessas guerrilhas ocorreram no governo do Médici. Então, alguns deles aí, pessoal, por exemplo, como eu falei desses nomes pomposos, era o VPR, que é a Vanguarda Popular Revolucionária. Temos também, pessoal, a ANL, Aliança Nacional Libertadora. Temos o VAR Palmares, tá, pessoal? Que era a Vanguarda Armada Revolucionária Palmares. O MR8, Movimento Revolucionário 8 de Outubro. Lembrando, galera, que foram esses grupos guerrilheiros aí que, por exemplo, sequestraram o embaixador americano aqui no Brasil, que era o Charles Burke, tá? Ele virou até filme, né? Esse sequestro aí do embaixador, chamado Que é Isso, Companheiro. Então foi feito aí por esses grupos de luta armada. Bom, galera, é importante a gente dizer qual era o objetivo desses grupos, tá, pessoal? Podemos dizer que, de certo modo, todos esses grupos aí eram comunistas, tá? Eles defendiam lá o socialismo científico, né? Eles seguiam essas ideias socialistas de Karl Marx, de Friedrich Engels, de Lenin. Eles admiravam, galera, a famosa Revolução Russa. Só que eles criticavam lá, no caso, o regime da União Soviética desse período, que estava vivendo também uma ditadura, só que era uma ditadura, né, ruim para o soviético, era a ditadura lá do Brezhnev, tá? Leonid Brezhnev. Então, pessoal,
O grande modelo para esses líderes da luta armada aí, com certeza era a Revolução Cubana, né? Os grandes heróis deles eram o Che Guevara, era o Fidel Castro. Então, de modo geral, eles acreditavam, pessoal, que a história do Brasil seria parecida, por exemplo, com a história de Cuba. Tá? Primeiro eles formariam aí os grupos guerrilheiros, como foi na Revolução Cubana, e depois eles teriam adesão popular, né? Que essa revolta viraria popular, e aí o Brasil poderia se tornar um país socialista. Tá? Pessoal, mas assim, observe que eles tinham o mesmo sentimento, mas por que será que eles tinham vários grupos e não um único grupo, né? Um grupo maior? Porque, pessoal, eles interpretavam isso aí de maneiras diferentes, né? Eles interpretavam a realidade brasileira de forma diferente. Então, por exemplo, um desses grupos acreditava que a guerrilha deveria começar na zona rural, com o apoio lá dos camponeses, e, pessoal, outros que ela deveria se aproximar dos operários lá das indústrias nas cidades. Então já tem bem esse antagonismo aí, tá? Alguns achavam, pessoal, que primeiro era preciso lutar contra a ditadura militar e só depois implantar o socialismo. Outros grupos aí já consideravam que a luta contra a ditadura só seria bem sucedida se fosse lutar também contra o capitalismo, ok? Então eles tinham essa distância de pensamento. Só que aqui tem um detalhe, galera. O Partido Comunista do Brasil, o Partido Comunista Brasileiro, o PCD, que era PCB, aquele liderado lá por Luiz Carlos Prestes, ele era contra a luta armada, tá? Porque para os comunistas do PCB, pessoal, os comunistas oficiais, né, os líderes lá do PCB, a guerrilha ela não ia conseguir ser bem sucedida. Então, o que eles queriam? Eles queriam eles propunham aí apoiar o MDB, que era o único partido legal de oposição aí à ditadura militar, tá? Então, ele queria mobilizar a população para pacificamente pressionar aí o governo militar. Bom, galera, ainda falando aí da luta armada, Carlos Lamarca, né, era o mais famoso aí dos guerrilheiros. Mas quem eram esses guerrilheiros, galera? Alguns deles eram velhos militantes lá do PCB, tá? Eles estavam insatisfeitos lá com o que eles chamavam, pessoal, de reformismo. O que é esse reformismo? Era um xingamento que os membros de partido de esquerda tinham, né, a esses reformistas, né, que eram aqueles mais tradicionais, conservadores. Então, alguns dos militantes aí da luta armada, pessoal, era o Carlos Marighella, Mário Alves, tinha o Jacob Gorender, o Apolônio de Carvalho, tá? Havia alguns militares, pessoal, como era o caso aí do mais famoso deles, né, o capitão Carlos Lamarca, tá? Porém, a grande maioria era formada por idealistas sem experiência nenhuma, pessoal. Eram estudantes universitários, estudantes de ensino médio. Então, o Carlos Lamarca, pessoal, ele abandonou o exército para ser guerrilheiro. Então, reza a lenda aqui, pessoal, tem uma história sobre ele, que fala que ele, quando ele era do exército, aumentou muito o número de roubo a banco no Brasil. Então, ele foi destinado com um grupo a estudar nos Estados Unidos, aprender essas técnicas de roubo a banco para poder evitar esses assaltos aqui. E quando ele retorna ao Brasil, ele sai do exército, ele abandona o exército, ele diz que é considerado um desertor e vai para a luta armada. E aí o dinheiro, alguma parte do dinheiro dos militantes da luta armada é desses assaltos a bancos liderados aí pelo Lamarca, pelo capitão Lamarca, como ele era conhecido. Então, pessoal, apesar da coragem, apesar do heroísmo, né, esses grupos das lutas armadas aí, eles acabaram derrotados. Por quê, pessoal? Primeiro porque o número de pessoas enganjadas aí no movimento era muito pequeno, tá? Apenas algumas centenas de pessoas aí participavam desses grupos armados. Aqui é a foto da morte dele, né, no dia que ele foi capturado lá na fazenda, tá, pessoal? Então, ó, a maioria dos membros integrantes desse grupo aí não tinha nenhuma experiência militar, ok? Então, nunca tinham posto na mão um revólver.
E do outro lado, pessoal, havia um exército cada vez mais profissional, cada vez mais treinado, com armamentos cada vez mais modernos, tá? Além disso, pessoal, a imprensa estava sob a censura, estava sob o rígido controle aí do governo. Tá? Então os jornais, as revistas apresentavam esses guerrilheiros como terroristas cruéis que ameaçavam assassinar as pessoas comuns. Tá? Então, nos correios, hospitais, nas repartições públicas, galera, apareciam cartazes com as fotos aí desses principais guerrilheiros, apresentando eles como os bandidos perigosos e caçados pela polícia aí de todo o território nacional. Os guerrilheiros, pessoal, eles cometeram vários erros de avaliação aí nesse período. Eles eram poucos e aí eles ficaram isolados. Eles não conseguiram obter o apoio da população, até por conta dessa propaganda negativa que eles tinham. Eles não perceberam também, galera, que o Brasil ele estava vivendo uma época de um crescimento econômico, que é o nosso próximo tema, que a gente vai chamar aí de milagre econômico. Tá? E eles também não notaram, galera, que outros países a guerrilha venceram como Cuba, né? Porque a maioria da população era a população camponesa, era a população rural. E o Brasil desse período, na maioria dos brasileiros, já estava vivendo aí nas cidades. Bom, pessoal, aqui a gente vai falar sobre a propaganda pró-regime militar. Então, o regime militar ele não se manteve apenas por causa aí da repressão física. Ele também soube utilizar as armas da propaganda ideológica. Por exemplo, os meios de comunicações como o jornal, a TV, o rádio, eles só podiam apresentar notícias favoráveis ao regime militar, tá? Pessoal, eles também tinham que transmitir a imagem de um país, né, de um Brasil que estava no caminho certo para o desenvolvimento. Então, reportagens sobre as grandes obras do governo convencia a população de que tudo aqui no Brasil governava. Tá? Os governantes, pessoal, eles homenageavam os esportistas, como a gente está vendo aí, um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. Então, o que o governo queria nesse momento, pessoal? Ele queria criar a imagem de que a vitória conquistadas aí pelos esportistas foram vitórias conquistadas graças à política brasileira, graças ao governo militar. Como é o caso, né, da imagem do tricampeonato mundial de futebol que o Brasil conquistou no ano de 1970 no México. Tá? Teve outros exemplos, pessoal, do primeiro título mundial brasileiro de Fórmula 1, né, que foi também conquistado em 1972 pelo Emerson Fittipaldi. Então o Emerson Fittipaldi tirou algumas fotos aí também com o Médici. E até o título, pessoal, um título de um jogador de xadrez brasileiro, né, o Henrique Mecking, conhecido como Mequinho, que ele conquistou em 72, fez parte dessa propaganda do governo. Então, pessoal, havia também nesse período aí, nas escolas, as famosas aulas de educação morais cívicas. Né? A intenção dessa disciplina, né, OSPB, Organização Social Política Brasileira, era fazer com que os alunos admirassem e respeitassem a ditadura, não questionassem, não protestassem, enfim. Então, nos rádios, pessoal, e nas propagandas de TV, eram tocadas músicas com letras que diziam, né, que propagavam esses slogans do Brasil, né? Ninguém mais segura esse país, era um dos slogans, né? Esse é um país que vai para frente, de um povo alegre e contente. Brasil, ame-o ou deixe, ou seja, se você é patriota, nacionalista, fica, senão você vai embora. E aí, pessoal, que a gente já vai entrar agora na aula de milagre econômico, havia, né, um ministro lá da Fazenda, o ministro da Economia deles, que era o Delfim Neto, que ele costumava usar essa frase aí, que para poder explicar a concentração de renda que cometia os brasileiros, que é preciso fazer o bolo crescer para só depois dividi-lo, tá? Então, o bolo crescia e a população mais carente não recebia aí a fatia desse bolo. Bom, galera, então agora entrando na parte econômica,
É importante dizer, pessoal, que por incrível que pareça, o governo militar chegou a receber apoio bem pesado, bem maciço mesmo, da classe média brasileira e até mesmo de uma população mais pobre, tá? É difícil explicar o porquê, galera, mas um dos motivos para esse apoio era simples, tá? Então, por exemplo, a economia na época do governo Médici, né, a economia estava crescendo e oferecendo oportunidades de emprego aí para muitas pessoas. Então essa aí, pessoal, é uma época da propaganda do regime militar que eles denominaram de milagre econômico. E o apogeu, né, desse milagre econômico ocorreu aí nos anos 70, no início dos anos 70, tá? Pessoal, eles chamaram de milagre porque o país viveu uma euforia aí, ó, de um extraordinário crescimento e modernização da economia. Então o Brasil chegou a apresentar nesse período aí uma das maiores taxas mundiais de crescimento, tá? Crescimento econômico, é importante deixar isso claro. Então, esse desenvolvimento rápido, pessoal, era realizado também com baixas taxas de inflação. Então, a inflação estava em baixa aqui. Inflação, lembrando, a desvalorização da moeda. Então, pessoal, como é que foi possível esse milagre, esse famoso milagre econômico? Bom, pessoal, primeiro porque houve grande investimento do Estado em construções, em obras públicas, copiando lá o famoso método utilizado pelos Estados Unidos, né, no final da crise de 1929, né, usando lá o New Deal. Então, o novo acordo possibilitou que o governo investisse em obras públicas para que gerasse emprego de forma direta ou indireta. Então, aqui no caso, pessoal, o Estado brasileiro financiou projetos de indústrias, tá? Indústria e setores agrícolas também, realizou inúmeras obras aí de infraestrutura, né, construção civil, construindo, por exemplo, estradas, pontes, né, como a gente está vendo aí, a ponte Rio-Niterói, tá? Usinas hidrelétricas ele mandou construir também. Então, pessoal, por exemplo, uma das construções do período do milagre econômico foi a Transamazônica, tá? Foi um dos exemplos que ele mandou construir. A refinaria de petróleo de Paulínia, que era a maior do Brasil, né? Construída em 1972. Essa ponte que a gente falou, a Rio-Niterói, ela foi construída em 1964. Então, para acelerar, galera, esse crescimento aí, então ele ampliou, né, e criou novas empresas estatais, principalmente, galera, no setor do petróleo, no setor de energia, comunicações. Então, por exemplo, ele criou, já havia, né, Petrobras, mas vieram aí a Eletrobras, a Embratel, a Telebrás, né, a Vale do Rio Doce. Algumas já existiam, ele fortificou essas empresas estatais aí. Outra razão, galera, para que esse milagre econômico crescesse, né, desse certo nesse primeiro momento aí, foi um grande investimento estrangeiro, um investimento internacional, principalmente dos Estados Unidos, galera. Então, inúmeras empresas multinacionais se instalaram no Brasil ou simplesmente ampliaram seus negócios aqui no Brasil. Tornaram-se donas aí de fábricas, de propriedade de terras, fazendas, tá? Empresas de comércio e de serviços. Então, pessoal, por que uma empresa internacional considerava o Brasil atraente? Por que será? Tá? Uma das razões era o apoio dado pelo governo brasileiro a essas empresas. Então ele emprestava dinheiro a essas empresas, oferecia obras gratuitas, ligando elas a estradas, dando energia, enfim, e cobrando menos impostos. Então por isso que essas empresas se sentiam atraídas e vinham para o Brasil. Bom, algumas empresas estrangeiras, pessoal, receberam mais incentivos do governo brasileiro do que as próprias empresas que haviam aqui no Brasil. Então, outra razão muito importante aqui também, nesse momento, pessoal, era o baixo salário do operário brasileiro, do trabalhador das fábricas. Então, lembra que a greve na ditadura militar era algo proibido. Então os executivos aí, os donos dessas multinacionais, eles sabiam que podiam pagar pouco para o trabalhador brasileiro e lucrar muito, sem ter, né, que se preocupar com greves, com protestos, né, com sindicatos ou coisa do tipo. Então, pessoal, o Brasil, nessa época de milagre econômico, vivia o chamado arroxo salarial,
ok? Então a economia no Brasil estava até crescendo, mas o salário dos trabalhadores não aumentava. Muito pelo contrário, o poder de compra de um trabalhador caía, diminuía muito. Bom, pessoal, então agora a gente vai entrar na famosa crise do milagre econômico. Por que que essa crise ocorreu? Bom, primeiro, pessoal, chegou um momento em que a economia ficou ali meio que estrangulada, né? Ela não conseguia mais crescer. As vendas dos empresários aí diminuíram e as empresas começaram a demitir seus empregados. Houve aí demissões em massas. Pessoas desempregadas, pessoal, elas normalmente não compram ou compram bem menos, tá? Então aí as empresas entraram nessa crise maior ainda, porque a roda não girava. Então, pessoal, o milagre econômico, ele começou, né, a entrar em queda ainda no governo Médici e acabou entrando o governo Geisel aí para frente, tá? Então, os planos econômicos da ditadura resultaram, como a gente viu no slide anterior, num arroxo salarial. A gente já falou também naquela famosa concentração de renda, né, onde os ricos estavam ficando cada vez mais ricos. E para piorar tudo, pessoal, o ano de 1973, marcado também por guerras entre árabes e palestinos, houve uma crise internacional no preço do petróleo. Então, o Brasil, galera, ele comprava bastante petróleo. Ele, 80% do petróleo consumido aqui no território brasileiro era importado, vinha de fora. E como o petróleo alcançou preços altíssimos, o Brasil também teve esse problema aqui, essa crise, tá? E os donos de indústrias, pessoal, estavam produzindo muito, porém não estava tendo comprador. Então eles não queriam diminuir a produção. Logo, tá? A solução encontrada por eles eram as demissões. E com isso, pessoal, a moeda no Brasil começou a desvalorizar. Então a inflação voltou e voltou a crescer e a bater índices altíssimos. Então, como a gente falou, os patrões preferiam demitir os seus funcionários do que diminuir a carga de produção. Então, para vocês terem uma ideia, pessoal, de tanto dinheiro que os militares pegaram emprestado com os Estados Unidos, 10 anos depois do regime militar, do golpe militar, ou seja, em 1974, a dívida externa brasileira era 6 vezes maior do que era no início do governo militar, do que era lá em 1964. Tá? E aí o Brasil, pessoal, com essa crise econômica, ele caiu bastante lá na posição mundial dos países capitalistas, então ele passou a ocupar aí a posição de 10ª potência capitalista do mundo. Lembrando que hoje a Rússia ocupa uma posição de destaque, mas na época ela era socialista, ela nem entrava aqui. Então a China também não entrava nesse ranking, então 10ª posição era uma posição ruim, ocupada aí pelo Brasil. Então, pessoal, esse governo aí foi marcado pela alta concentração de renda. Foi um dos períodos em que a mortalidade infantil esteve mais alta na história brasileira. E, né, por falta de pouco investimento do Estado em saúde, educação e em lazer, tá? Acabou. A saúde, pessoal, ela sempre fica em segundo plano em um governo ditatorial. Então, eles preferem investir menos em educação para que não gerem estudantes críticos. Então nós falamos aqui que na época da ditadura militar criou-se a educação moral cívica e a organização social política brasileira, que era as disciplinas para você aprender a respeitar a ditadura. Mas haviam outras disciplinas, pessoal, como por exemplo o PIO, que era Práticas Integradas do Lar, que as meninas aprendiam na escola, em período lá de aula, a como se tornar uma dona de casa, né? A trocar fraldas, a lavar louça, etc. Tinha o PAE, que era a Prática Agrícolas Escolares, que você tinha que capinar a escola, fazer a horta, ok? Então a nossa aula sobre o Emílio Garrastazu Médici é isso aí. É importante a gente citar, pessoal, que essa seleção de 1970, que foi campeã do mundo, ela tinha como treinador
um jornalista bem polêmico à época, chamado de João Saldanha. Ele que passou lá pelas famosas eliminatórias e semanas antes da Copa do Mundo, por discordar do presidente, por não querer fazer média com o governo, ele acabou sendo demitido, né, pelo presidente da CBF na época, que era o João Avelange, aliado do governo militar, e aí chamaram um técnico para a seleção que era aliado dos militares, que era o Mário Lobo Zagallo, tá, que acabou sendo campeão e tirando foto aí com os militares, né, para poder aumentar a propaganda ao regime militar. Ok, galera? Espero que tenham gostado. Não esqueçam aí de se inscrever no canal, tá? E de dar o like no nosso vídeo aí. Então até a nossa próxima aula.